Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ou boa tarde para quem estiver assistindo este vídeo durante a tarde, ou boa noite também. Enfim, nós vamos trazer mais um tema aqui no nosso canal, Conscientização Social e Política, falando justamente sobre o candidato e a prática da velha política, o que pode se chamar de politicagem. Mas antes, queremos convidar a você a se inscrever em nosso canal. Você que já é inscrito pode ativar o sininho, não é? E receber as próximas notificações de novos vídeos que nós vamos publicar aqui. Estamos com a intenção de trazer e publicar no nosso canal várias mensagens falando sobre a gestão pública, falando sobre o candidato e suas intenções para o pleito eleitoral deste ano. E, enfim, nós vamos também falar aqui sobre o vereador e suas funções. São vários temas que nós vamos trazer aqui no nosso canal, justamente porque estamos em um período eleitoral e, de alguma maneira, desejamos trazer o nosso objetivo deste canal, que é a conscientização social e política do eleitor, do cidadão de bem. Mas antes, assim, de entrar no tema propriamente dito, eu quero te pedir que você, que já é inscrito, você possa também dar o seu like, o joinha, aqui embaixo da nossa publicação do vídeo. Além do mais, você deve fazer o seu comentário, acrescentando alguma coisa que nós, durante este vídeo, não tivemos como expressar, até porque o tempo é muito pouco e vamos falar sobre os pontos principais deste tema, o candidato e a prática da velha política. Também solicitar que você compartilhe os nossos vídeos, as nossas matérias, a fim de que possamos chegar ao máximo de pessoas com a conscientização social e política. Mas, sem delonga, vamos direto ao ponto. O candidato e a prática da velha política, o que poderíamos resumir em uma palavra, a prática da politicagem. A politicagem. Porque quem pratica ainda na atualidade a velha política está desatualizado, está fora de contexto. No tempo em que nós estamos vivendo, faz-se necessário que o político ou aquele que é ativista na atividade política, ou também aquele que é um praticante da ciência política, ele venha se adequar às novas realidades do tempo atual para fazer política de forma correta, honesta e transparente. Então, dentro deste assunto, eu quero justamente abordar o primeiro ponto, que é a questão da candidatura impositiva. Quando é que isso acontece? Antigamente, e por isso que nós estamos abordando a questão da prática da política velha, antigamente, os candidatos eram impostos para a população
justamente porque o grupo político a qual ele fazia parte era quem determinava quem seria o candidato. Então, hoje, isso já não cabe mais nos tempos modernos. Hoje nós temos os meios de comunicação em que a população, o eleitor, está bastante esclarecido sobre pontos como esse, e o candidato que deve prevalecer, qualquer um pode ser candidato. Agora, aquele que vai realmente convencer o eleitor de que ele é o candidato ideal para administrar o município nos próximos 4 anos, para ele convencer, ele tem que se afastar desta forma de se fazer política, a candidatura imposta. E tem o candidato que ele próprio impõe a sua candidatura de goela abaixo na população. Ele acha que deve ser o prefeito da cidade, ele acha que é o melhor, ele acha que não tem outra opção. Quando sabemos que existem hoje mecanismos que você pode fazer uma consulta popular, se não diretamente com a população, mas com as lideranças políticas. Eu fui candidato na campanha passada e eu fui um candidato de resistência. Eu exerci uma resistência muito forte para não ser candidato. Porém, as lideranças da qual eu fazia parte, o grupo de oposição ao sistema dominante no nosso município, eles fizeram uma pressão muito forte em cima de mim e eu, na época, falei que seria candidato não por mim, mas em consideração à reivindicação das lideranças que estavam e faziam parte do grupo de oposição. Então, é assim que deve funcionar. Não é uma candidatura que o candidato coloca seu nome e faz uma campanha sozinha, sem apoio das lideranças. Não é assim que funciona nos dias de hoje. A campanha tem que ter uma equipe forte, que aceite e incentive a candidatura do postulante ao cargo de gestor municipal. Então, o segundo ponto que a velha política praticava era o poder econômico, era a força do capitalismo. O candidato que ganhava em tempos passados eram justamente aqueles que gastavam muito dinheiro para se eleger. Isso há 30 anos passados, 40 anos passados, 20 anos passados, eram os fazendeiros, os grandes comerciantes, os latifundiários, ou alguém que fazia parte da elite econômica do município, era o candidato do grupo político do qual ele fazia parte. Hoje, nós temos o exemplo do presidente da República atual, que ele não gastou praticamente nada comparado à sua campanha com a campanha dos seus adversários políticos, dos seus opositores políticos. E foi eleito e com uma vantagem enorme. Eu, por exemplo, a minha forma de fazer campanha não é pelo poder econômico. É claro que em uma campanha tem as despesas normais, de acordo com a legislação eleitoral vigente, tudo dentro da lei.
mas não faço campanha com recursos financeiros. O meu trabalho, por exemplo, é um trabalho, quando eu participo da política ou da campanha eleitoral, é um trabalho de conscientização. É um trabalho em que você vai mostrar as suas propostas. Porque aquele candidato que emprega, faz um empreendimento de muitos recursos financeiros para ser eleito, para adquirir um mandato, ele vai dizer para si mesmo, ele vai dizer para a população, quando exercer o mandato, o seguinte: eu não devo satisfação a ninguém. Eu gastei muito dinheiro, foi um empreendimento como qualquer outro, e eu comprei o meu mandato. Com isso, ele não deve satisfação ao eleitor. Quando o eleitor procurar, ele vai dizer não na cara. Por quê? Porque ele vai dizer, não, eu fiz um investimento no meu mandato, eu comprei o meu mandato, não devo satisfação a ninguém. Uma outra faceta da velha política é o uso da máquina pública para se manter no poder. E isso é recorrente. Essa cultura ainda não mudou, essa cultura precisa mudar, gente. Nós temos que aprender, a população, o eleitorado, o cidadão de bem tem que aprender o seguinte, que o dinheiro da prefeitura, que entra na prefeitura, as receitas mensais e anuais, ou através de emendas parlamentares para projetos, enfim, o recurso não é do gestor público municipal, o recurso do cofre da prefeitura não é do vereador, não é do secretário que ocupa uma secretaria no município, não é do diretor de uma escola que está ali como funcionário público ganhando o seu dinheiro, e é um funcionário não do prefeito, mas do povo. De forma que isso tem que mudar. A máquina pública, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, as escolas, Secretaria de Saúde, enfim, os funcionários, a máquina pública já está dizendo é pública, é do povo, é nossa. A prefeitura não tem uma escritura dizendo que o prefeito é o dono dela, não. A prefeitura é do povo, é de todos, de toda a sociedade, de quem votou no prefeito que foi eleito e de quem não votou no prefeito que está no mandato. Então, o uso da máquina pública, e isso é perigoso. Inclusive, existem crimes que são praticados nas campanhas eleitorais durante o mandato de um gestor público, quando ele usa a máquina pública para a promoção pessoal. Isso não pode. A legislação brasileira não permite esse tipo de ação do administrador público municipal em benefício próprio ou dos seus familiares ou dos seus apadrinhados políticos. Isso é vedado pela justiça eleitoral, não pode, pela legislação do nosso país. Mas uma outra prática recorrente ainda no jeito antigo de se fazer política, na prática da velha politicagem, é a questão da promessa e não da proposta. Eu aconselho sempre, eu tenho conversado com muitas pessoas, com muitos eleitores, os meus conhecidos, os meus amigos, e com aquelas pessoas que nos procuram, que nos ligam com os nossos contatos nas redes sociais, e eu tenho dito que aquele candidato que sai fazendo promessa a todo mundo que encontra, todo eleitor, o eleitor que ele vê que já está com ele, ele não faz uma promessa porque já é dele. Mas quando ele encontra um eleitor que não simpatiza com ele, então para ganhar aquele voto ou aquela família, faz uma promessa. Isso não é permitido pela legislação eleitoral, é crime
eleitoral, o candidato, seja o vereador, o candidato a vereador, seja o candidato a prefeito, chegar na sua casa fazendo promessas, põe ele para fora de casa, chama a justiça, faz a denúncia no Tribunal Regional Eleitoral. Isso não pode. O que o candidato tem que fazer é proposta. Ele tem que andar com o material de campanha, com seu programa de governo, discutindo, debatendo com a população as suas propostas, não é promessa, são as propostas, programa de governo. O candidato que não tem programa de governo não se enquadra nas cláusulas da política moderna. Não tem como um candidato desse que não tem um programa de governo elaborado para ser distribuído com a população, seu programa de governo. O que os candidatos quase todos fazem? Eles fazem lá umas 4 linhas, como se fosse um programa de governo, entrega no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e acha que está tudo em paz. Não é assim. Como que a população vai conhecer o seu programa de governo, as suas propostas, se você não tem em mãos para entregar, como nós fizemos? Nós elaboramos uma revista com todas as propostas do nosso programa de governo e entregamos em todas as residências. Eu fui em todas as residências aqui no município. Onde eu não fui, o grupo que nos apoiava deixou em todas as residências o nosso programa de governo. E essa é a forma correta de você trabalhar. Não é comprando o voto e a consciência das pessoas. Não é impondo a sua candidatura. Não é usando poder econômico para comprar o mandato. Não, senhor e não, senhora. Uma outra coisa que da velha politicagem é a questão dos favores. Antigamente, o político fazia um favor para o eleitor e se tornava um escravo para a vida toda, gente. Isso não funciona mais. Quando o político profissional, ele está no mandato dele, ou um irmão dele, ou um tio dele, ou um parente dele, e usando os recursos públicos, usando a máquina pública, leva um benefício para o cidadão de bem, o eleitor, o munícipe. Quem é beneficiado com o recurso público, com o serviço, não deve favor ao político, não deve favor a ninguém. É uma obrigação, é um dever do político, do homem público, ou aqueles que lhe rodeiam, seja secretário, seja o presidente, o diretor de um órgão público municipal, é dever, é obrigação. Servir e servir bem a população. Prestar o serviço é pago e muitas vezes muito bem pago, além da conta para prestar o serviço à população. Mas vamos trazer uma conclusão para não ficar o vídeo muito longo, falando a respeito da tradição familiar e o projeto de poder do candidato. Quem pratica a velha política, muitas vezes ele parte pelo viés de que o seu tio, o seu avô, o seu primo, o seu irmão, o seu tataravô era um político, e ele acha que porque teve alguém que foi prefeito da cidade,
foi um político profissional, ele tem que ser um político também. Então, essa tradição familiar hoje não existe, não funciona. Ninguém vai por esse caminho que dá errado. O eleitor também não vá por essa ideologia atrasada. Ah, fulano é bom candidato porque o seu tio foi candidato e ganhou a eleição, foi prefeito. Ah, fulano é candidato e eu vou votar nele porque o seu tataravô foi prefeito da cidade e o seu tataravô me fez um favor, me prestou um serviço e eu vou votar agora no seu bisneto porque ele é neto ou bisneto de fulano de tal. Isso já não é comportado na política moderna dos dias de hoje. E também quem pratica a velha política, ele parte para um propósito de projeto de poder. É preciso a população ter em mente que o candidato nos dias de hoje, que parte para esse princípio, o princípio de um projeto pessoal de poder, ou a ideologia do projeto de poder familiar. Isso é muito negativo para a cidade, isso é muito negativo para a população. O mandato, ele não é vitalício. O mandato de vereador, o mandato de prefeito, não é vitalício. Não pertence à família A, B ou C. O mandato, ele é de 4 anos. Eu acho que até a reeleição foi uma anomalia do Congresso Nacional quando aprovou essa lei, porque o candidato muitas vezes entra já com a ideia, o desejo, o propósito de ser eleito e se manter no poder. Isso traz prejuízos sociais, prejuízos humanos para o município. Muitos municípios, e é o caso do nosso, o nosso município está atrasado pelo menos 2 ou 3 décadas em comparação aos demais municípios aqui da região. E se falar em termos de capital e de grandes cidades do nosso estado, aí você vai ver uma diferença de 40 anos ou 50 anos de atraso. Por quê? Porque determinados candidatos é de uma elite política dominante que há décadas vem no poder e ele acha que tem que se manter no poder. É o projeto de poder. Ele não permite que ninguém e nem outro grupo entre. Faz de tudo. O candidato ou o político que tem em mente essa filosofia do projeto de poder pessoal e familiar ou do seu grupo político partidário, ele faz de tudo. Ele mata e morre para se manter no poder, até porque geralmente essas pessoas que têm um projeto de poder pessoal, familiar, o corporativismo partidário, político partidário, ele não permite que outras pessoas alcancem um mandato na prefeitura municipal. É terrível esse sistema antigo de fazer política e a população precisa visualizar quem tem essa premissa, grupos, oligarquias político-partidárias, elite política partidária, que com seu projeto de poder ele bota o seu nome quando não pode mais, aí ele bota o primo, bota o irmão, bota o tio e não perde, porque tem poder aquisitivo, quando um grupo ele fica muito tempo dominando o poder político municipal, ele cria uma estrutura econômica que é muito difícil outros grupos entrarem na prefeitura. Mas o correto, o certo é que haja a alternância de poder. Temos que
permitir que outras cabeças pensantes, outras cabeças modernas, outros grupos tenham a oportunidade de gerenciar a máquina pública municipal, a Câmara de Vereadores, enfim, a máquina pública no município. Tem que haver essa oxigenação para que a população tenha a oportunidade de experimentar novos tempos. Finalizando, compartilhe esse comentário nosso. Eu acredito que você gostou, porque nós que fazemos o comentário sentimos quando a mensagem ela é boa, de conscientização social e política. Então você pode trabalhar junto conosco, divulgando, compartilhando as nossas mensagens, os nossos vídeos, para que possamos alcançar mais pessoas e dar a nossa parcela de contribuição para todos. Compartilhe o nosso vídeo. Você que ainda não é membro do nosso canal, se inscreva, tá certo? Dê o seu like, faça o seu comentário aí embaixo, deixe a sua opinião e vamos continuar falando a respeito dos candidatos e suas intenções de, se eleito, fazer uma administração para os próximos 4 anos.